Espírito Santo, que nós possamos, meu Deus e meu Pai, sejamos atentos ao Espírito Santo, a cada detalhe, a cada palavra que o Senhor estará falando conosco, meu Deus e meu Pai. Use nesta noite, ó Espírito Santo. Assim nós choramos, meu Deus e meu Pai, e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus! Nas nossas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, o Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 12, para nós darmos início ao nosso estudo, para nós aprendermos mais da palavra do Senhor. Hoje é um dia propício para nós exaltarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 12, o seu verso de número 16. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, verso de número 16. Amém? Hoje nós vamos falar sobre idolatria. Amém? Nós vamos perceber que não existe só um tipo de idolatria, mas existe vários tipos e os seus males a qual ele pode causar na nossa vida. Amém? O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 12, verso de número 16, a palavra do Senhor que nos diz assim: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi: minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Podemos tomar os vossos assentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a idolatria. Mas você deve estar se perguntando: mas idolatria não é apenas adorar imagens, adorar ídolos, mas nós também sabemos que não se fica preso apenas nisso. A idolatria também ela é tida como se você coloca algo de igualdade com Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração é tido como idolatria. Pode ser um objeto, pode ser uma casa, pode ser um emprego, pode ser qualquer coisa que toma o lugar de Deus em seu coração é tido como idolatria. E o texto a qual nós pegamos por base vai dizer muito a respeito disso. Por isso que Jesus ele chama esse rico, esse homem de louco, porque esse texto tem algo para nos ensinar. Um homem que se preparou tanto aqui na terra, mas se esqueceu da sua vida futura. É por isso que Jesus me chama de louco, ou seja, é uma loucura você se preparar tanto aqui na terra e não se preparar para a vida futura, pois o que nós vivemos aqui na terra é um preparo para a nossa vida após a morte, como nós vemos em outros estudos aqui a qual foi dado. E Jesus lhe chama de louco por algumas causas, ou seja, aquele homem, aquilo que ele tinha não era dele, porque Jesus fala: louco, hoje te pedirão, ou seja, hoje requererá de você algo. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que a nossa vida não é nossa mesmo. Nós estamos fazendo aqui e um dia nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que nós fizemos, seja por bem ou seja por mal. O segundo ponto a qual Jesus enfatiza nessa parábola é que aquele homem ele reservou as bênçãos de Deus para o seu próprio benefício. E o terceiro ponto é que ele julgou essa vida mais valiosa do que
a vida eterna. E como o próprio texto vai nos dizer, a maior riqueza é nós termos a presença de Deus, ou seja, nós possuirmos Deus em nossa vida. E quando nós falamos de avareza, quando nós falamos de amar as coisas desse mundo, a Bíblia vai nos dizer que é tido como uma idolatria. Como eu disse, a idolatria é você colocar aquilo de igualdade com Deus. O próprio salmista, ele vai dizer que um buraco, ou seja, um abismo vai puxando outro abismo. É assim o pecado da avareza. A avareza, ela vai puxando um pecado, vai puxando outro pecado, vai puxando outro pecado, e assim sucessivamente, porque através da avareza vem a cobiça. E através da cobiça vem o egoísmo. E através do egoísmo você já não ama o seu próximo como a ti mesmo. Então é um buraco, vai puxando outro buraco. Como o pastor chegou até a dizer, quais os pecados que não são pregados em cima dos púlpitos hoje em dia? A avareza é o pecado que não é pregado. Ou seja, a avareza muitas das vezes é louvável em algumas igrejas e em alguns lugares que são pregados. Como eu disse, a avareza ela é tida como idolatria. E eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Efésios. Paulo, ele vai dizer sobre que a avareza ela é idolatria. E isso, irmãos, também vai abranger todos os estágios da nossa vida. Ou seja, o avarento, ele vai até reter no dízimo e na oferta na casa de Deus. Então dá para nós trabalharmos vários assuntos a respeito da avareza. Ou seja, a avareza é aquela pessoa que ele ama o dinheiro, ou seja, tem até aquele provérbio que diz o mão de vaca, ou seja, ele está falando da pessoa que é avarenta. E tudo que você ama na questão material você segura, e tudo que você não ama você solta. Por isso que também tem aquele provérbio mão aberta, porque ele não é apegado a nada. O avarento, ele é apegado no dinheiro. Efésios capítulo de número 5, verso de número 5, Paulo vai dizer assim, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então Paulo está dizendo aqui que nem o avarento, e nem o impuro, e nem o fornicador. Note que o avarento, ele cai na mesma classificação com o impuro e com o devasso. Paulo, ele está dizendo que esse pecado ele é tão grave, que a pessoa é associada até mesmo juntamente com o impuro e com a pessoa que ele é o devasso. E a idolatria, a Bíblia fala que a idolatria é abominação a Deus. Quando nós lemos Isaías capítulo de número 44, nós vamos ver que Isaías ele diz sobre um lenhador que sai para cortar uma árvore, e ele pega aquela árvore e leva aquela árvore para a sua casa, corta aquela árvore, faz dela uma fogueira, faz da fogueira o alimento, e depois tudo que sobra daquela árvore, ou seja, tudo que sobra daquilo que ele comeu, daquilo que ele pegou, ele faz um ídolo e se prostra diante daquele ídolo. Então a idolatria é uma abominação perante Deus. E Jeremias vai dizer que a idolatria é um pecado de infidelidade, ou seja, é um pecado de adultério. Quando nós lemos Tiago também, ele diz para nós não sermos amigos do mundo, porque aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Ali inimigo de Deus é no quesito de adultério espiritualmente falando. Então a idolatria ela está relacionada também com a avareza. Igual eu disse, a avareza ela vai puxar outros pecados, ou seja, a cobiça.
Ou seja, o avarento, ele vai começar a cobiçar coisas também ilícitas, coisas que não é dele. O proverbista Salomão, ele vai dizer que o cobiçoso, ele cobiça o dia inteiro, mas o justo, ele reparte o que ele tem. Ou seja, o próprio Salomão está dizendo que o cobiçoso, ou seja, o avarento, ele não divide nada com ninguém, porque ele quer as coisas só para ele. Então cai no pecado do egoísmo, como Miqueias também vai dizer no seu capítulo 2, no seu verso de número 2, que aqueles homens maquinavam à noite de como eles conseguiriam roubar, conseguir mais propriedade para eles, porque eles cobiçavam o dia inteiro. Ou seja, tem o pecado da cobiça que está associado com o pecado da avareza. Então, é o pecado a qual muitos não têm pregado, muitos não têm falado, mas cabe a nós alertar a igreja, alertar o povo de Deus, para nós não cairmos nesse pecado, ou seja, ficar namorando esse pecado, achando que isso é uma coisa boa. E não, tudo aquilo que você ama excessivamente é pecado, tudo que é demais é pecado no quesito material falando. Amém? Glória a Deus. Também convido os irmãos também a estarem a vossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Como Paulo disse aqui, os avarentos não herdarão o reino dos céus. E Paulo também vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 10, em nome de Jesus. Depois nós vamos ler a primeira carta também no capítulo 5, verso de número 11, para nós termos um entendimento maior a respeito disso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 10, a palavra do Senhor que nos diz assim: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui Paulo está dizendo que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Abre as vossas Bíblias, vamos voltar no capítulo 5, verso de número 11, da primeira carta de Paulo aos Coríntios também. Paulo ele vai fazer um alerta para a igreja, para nós, em nome de Jesus. Primeira carta, capítulo 5, verso de número 11, que diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo ser irmão, fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou tal, nem ainda com mais. Amém? Paulo está dizendo para nós evitarmos esse tipo de pessoas, como Paulo fala lá para o jovem Tito, no capítulo número 13, para nós evitarmos essas pessoas, porque, como disse, me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Porque se nós andarmos muitos com pessoas assim, nós vamos acabar cometendo o mesmo erro do que elas. Amém? Então, a idolatria, ela está associada com a avareza. A avareza é a obsessão obsessiva de você querer as coisas materiais, ou seja, tudo aquilo que toma o Deus do seu coração se torna uma idolatria. Pode ser qualquer coisa, tudo aquilo que tira a sua paz, tudo aquilo que tira a sua preocupação em relação às coisas terrenas, pode ser a sua casa, o seu carro, o seu emprego, tudo aquilo que tira a sua paz acaba se tornando um Deus para você. Amém? Amém. Os irmãos, fiquem atentos que nós vamos ler mais versículos para nós aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Hoje é um culto de ensino, então é um culto mais devagar, um culto onde nós vamos folhear a palavra do Senhor, onde nós vamos aprender mais e mais. Abra nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 4, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, falando
algo importante para mim e para você. Para nós não servirmos a dois deuses, porque não tem como jorrar duas fontes, duas águas de uma só fonte. O próprio Tiago, no capítulo 3, ele fala sobre isso. Mateus capítulo 6, verso de número 24, Jesus vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Mamon aqui é bens terrenos e posses, ou seja, dinheiro desse mundo. Então Jesus está dizendo, não tem como você servir a Deus e servir ao mundo. Você não tem como servir a dois senhores, ou você vai aborrecer um, ou você vai aborrecer outro. Como também eu disse, de muito você andar, você vai acabar sendo igual àquela pessoa. E Paulo ele vai dizer na carta aos Romanos, capítulo de número 6, verso de número 18, sobre isso, que quando a pessoa ele ama tanto aquilo que ele deseja, tudo aquilo que ele almeja, ele acaba se tornando igual o seu ídolo. Então, de tanta pessoa almejar, de tanta pessoa buscar, ele acaba sendo igual ao seu ídolo. E quando nós vemos aí no mundo secular, a pessoa que ele gosta de um cantor, ele gosta de um jogador de futebol, ele gosta de alguma pessoa, ele vai de algum jeito tentar imitar aquela pessoa, seja no vestir, seja no falar, seja no andar. De alguma forma ele vai tentar buscar ser igual o seu ídolo. E a palavra do Senhor nos fala que não dá para nós servirmos a dois deuses. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. Quando Elias estava no Monte Carmelo, lá em 1 aos Reis, capítulo 18, verso 21, ele fala: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu ele. Ou seja, nós temos a total decisão de nós servirmos a Deus ou servirmos ao mundo, servirmos ao Deus desse século. E quando nós estamos na igreja, nós não podemos servir a dois deuses. Pelo contrário, nós temos que buscar sermos igual a Cristo. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16, Paulo está dizendo isso: o mesmo Espírito que está em você transmite a Cristo. Amém? Paulo também fala lá em Filipenses capítulo de número 3, verso de número 19, que o Deus deles é o próprio ventre, ou seja, o Deus de muitos é a própria satisfação, o seu apetite da sua carne. Amém? O salmista também vai dizer lá no Salmo 115, verso de número 8. Amém? Amém, aleluia a Deus. Irmãos, estão entendendo? Amém, glória Sobre a Jesus. a avareza. Sim. Mas o mais drástico de tudo, o mais triste de tudo, é quando Deus nos dá algo e nós começamos a cultuar aquele algo. Quando Deus te dá algo, seja algo material, tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você pediu para Deus, e quando Deus te dá, a pessoa acaba cultuando aquele bem material. Abra as nossas Bíblias em Êxodo capítulo de número 11, para nós entendermos melhor acerca disso, Aleluia a Deus. para nós não cultuarmos ou adorarmos Sim, Deus. aquilo que Deus nos dá. Se Deus nos dá, Glória a Jesus. é para nos abençoar e não para nós adorarmos, seja qualquer coisa que Ele nos dê. Êxodo capítulo de número 11, para nós entendermos melhor sobre isso. Amém? Amém. Êxodo capítulo 11, a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz assim: e o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará,
fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha joias de prata e joias de ouro. Aqui o Senhor está dizendo para o povo de Israel, para Moisés falar para o povo de Israel: vai até os egípcios e pede ouro, pede prata, pede vestimenta. Porque o Senhor disse isso para o povo de Israel? Porque o exército que vencia era de direito dele ir lá e pegar os despojos do exército que perdeu. Ou seja, se o exército ganhasse, ia lá, pegava prata, pegava ouro, pegava roupa, pegava tudo que era direito, porque o outro já tinha perdido. Mas o que nos chama a atenção é que foi Deus que lhe deu aquilo. Não foi o povo que conquistou, foi o próprio Deus que mandou a praga, mandou tudo e libertou eles de lá. Mas Deus fala assim, ó, pega o ouro, pega a prata, pega tudo daquele povo. E lá no capítulo de número 32, o próprio ouro e a própria prata que Deus dá para o povo faz um bezerro de ouro. E começou a adorar aquele bezerro de ouro. Ou seja, tudo aquilo que Deus deu para o povo, lá na frente o povo fez o bezerro de ouro e começou a adorar aquilo que o próprio Deus deu para ele. E quantos têm adorado as coisas materiais que Deus tem dado? Quantos não têm adorado o emprego, adorado o carro, adorado a casa, adorado até coisas fúteis que para os nossos olhos não é nada, mas foi Deus que deu, Deus que te abençoou. Não é para nós servirmos a esse bem material. E quando nós chegamos nesse estágio, quando nós chegamos nesse estágio de adorar as coisas materiais, é como foi falado semana passada, nós começamos a se apostatar da fé. E quando nós começamos a se apostatar da fé, nós vamos se tornar crentes carnais. Existem 3 tipos de pessoas na Bíblia: a pessoa natural, a pessoa carnal e a pessoa espiritual. Não temos como nós fugirmos disso. A pessoa natural é o ímpio não sabe de nada, então ele é um homem natural. A pessoa carnal é aquela pessoa que está dentro da igreja, é aquela pessoa que vem na igreja só para olhar o movimento, ele já não sente mais a presença de Deus, ele já não consegue mais se adaptar, ele já não consegue mais abrir o seu lábio, abrir seu coração, ou seja, ele não vem cultuar a Deus, ele só vem para o templo, porque cultuar é sacrifício de louvor, sacrifício de oração, ou seja, ele se tornou um crente carnal. Livra, Pai, deste mal. Porque tem muitos que chegam dentro da igreja, mas a mente dele está lá fora. Ele só está aqui de corpo. Fisicamente ele está aqui, mas espiritualmente a cabeça dele está aqui no emprego. Amanhã eu tenho que fazer isso no meu emprego. Chegar em casa eu tenho que lavar a luz. Amanhã eu tenho que... A mente dele já não está mais aqui. Deus. Ou seja, é por isso que Pedro vai dizer: jogai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade é uma pessoa que é incrédula. Ou seja, ansiedade está associado com incredulidade. Porque a pessoa ansiosa, ele não acredita que vai acontecer. Ele fica preocupado com aquilo que ele vai fazer, ou seja, ele fica pensando a todo momento se vai dar certo ou se não vai dar certo. Isso é uma pessoa ansiosa. Ele não acredita que Deus pode resolver aquilo. Ele não acredita que Deus pode salvar, que Deus pode libertar, que Deus pode fazer coisas a qual a nossa mente não imagina. É por isso que Pedro está dizendo: jogai sobre ele, lança sobre ele a sua incredulidade. Porque é Deus que tem cuidado de nós. E muitos de nós temos se apegado a isso. Temos se preocupado muito com o que comer, com o que vestir. O próprio Jesus fala que o passarinho, ele não se preocupa com isso. É Deus. Porque o próprio Deus dá isso para eles. Imagine nós, se Deus não tem cuidado de nós, se Deus não tem suprido as nossas necessidades. E quando nós chegamos na casa de Deus, na presença de Deus, isso tem nos atrapalhado, porque tem algo tomando o lugar de Deus no nosso coração. Alguma preocupação, algo está tomando
o lugar de Deus em nosso coração. Igual esse povo, eles começaram a adorar aquilo que Deus tinha dado para eles. E teve uma penalidade que Deus fez com eles. Deus se retirou do meio do povo e falou para Moisés: Moisés, agora eu vou se manifestar fora do arraial. O povo que via a presença de Deus, o povo que via Deus operar coisas a qual ninguém nunca mais viu na Bíblia, Deus se retirou e falou: agora eu vou se manifestar na tenda fora do arraial. Isso é idolatria. A idolatria nos afasta de Deus. A avareza nos afasta de Deus. E muitas das vezes nós temos pensado, nós temos imaginado que isso não é algo grave. E até mesmo pensando, será que Deus está nos ouvindo? Se nós estivermos nessa prática, irmãos, eu falo para os irmãos, Deus não nos ouve. Nós podemos orar, nós podemos dobrar o nosso joelho. Se o nosso coração não estiver totalmente voltado para Deus, Ele não vai nos ouvir. O próprio Tiago, ele fala no capítulo de número 4, peques e peques mal, para o seu próprio deleite. O salmista, ele vai dizer no Salmo 66, verso de número 18, ele diz assim: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se nós tivermos com o nosso coração dividido, se nós estivermos na prática de alguma idolatria, Deus não vai nos ouvir. Isso aconteceu com Saul. Saul, lá em 1 Samuel capítulo número 15, ele se apressa e faz aquilo que nós sabemos que ele fez, e ele foi rejeitado por Deus. E o próprio Samuel, ele fala que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Mas nós só falamos isso, que o pecado de rebeldia é como de feitiçaria. Esquecemos da outra parte do versículo que ele fala assim, ó, que a obstinação e a iniquidade é também idolatria. Ou seja, a pessoa que ele é obstinado, a pessoa que ele é teimoso, ele também é um idólatra. Foi como dito semana passada sobre Uzias. De tanto ele se orgulhar, de tanto ele se achar o melhor, ele achou que mandava no templo, mas o lugar dele era no reino. Era reinar. O lugar dele não era mandar dentro da casa de Deus. Ou seja, a pessoa que ele é obstinado, a pessoa que ele é coração duro, ele também é tido como um inimigo, que é também como se fosse um idólatra. E quando Saul ele é rejeitado, ele se desespera. Ele vai até consultar aquela feiticeira de Endor. O próprio Saul ele fala: Deus não me ouve, porque Deus já tinha o rejeitado, e Deus sabia que o coração dele não era um coração inclinado para o arrependimento. Ou seja, Saul estava interessado nas coisas terrenas. Saul estava interessado mais no trono do que na presença de Deus. Pois Saul ele não se importava com a presença de Deus. Pois o próprio Davi ele disse lá em 1 Crônicas capítulo número 13: no reinado de Saul nós não buscamos a arca de Deus. Era um homem que não se importava com a presença de Deus. Então foi um homem que Deus rejeitou, e Deus buscou a Davi segundo o seu coração. Amém? Esse é o mal que a avareza, a idolatria causa na vida do ser humano. Deus se afasta dele, e Deus não responde
a oração dessa pessoa. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo de número 3, sobre a igreja de Laodiceia, nós vemos isso muito claro. Uma igreja que amava os bens materiais, uma igreja que não estava se importando mais com a presença de Deus. E quando a pessoa ama os bens materiais, ama mais o emprego, ama mais o mundo do que a Deus, Jesus vai estar do lado de fora. Quando nós lemos essa passagem, o próprio Jesus dizendo que queria entrar, que estava batendo na porta, e disse que aquela igreja era uma igreja morna. Muitas das vezes nós dizemos, o morno é aquela pessoa que não dá glória, o morno é aquela pessoa que não faz isso, o morno não é a pessoa que faz aquilo. O morno significa aquela pessoa que está em cima do muro. Ele está dividido entre o céu e entre a terra. É por isso que Jesus fala, eu vou vomitar você. Se decide se você é o frio ou você é quente. Se decide, você está no meio do muro. Você está indeciso. Você não sabe o que você quer. Se você quer servir a Deus ou se você quer servir o mundo. Se decide hoje. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia. Vocês estão em cima do muro. Se decide aí. Mas eu estou batendo na porta do coração daquele que quer me servir. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e deixar eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Isso é individual. Então a igreja que está dividida, o coração que está dividido, nós temos que tomar uma decisão. O que impediu o jovem rico de seguir a Jesus? Foi os bens materiais. Jesus fala assim, você faz isso? Faço. Senhor, eu tenho estudado isso, eu tenho aprendido isso desde a minha mocidade. Então Jesus olha para ele e fala assim, então pega as suas posses, dê para os pobres e me siga. Ou seja, Jesus falou assim, falta ali uma coisa. Você sabe um pouco da palavra, mas falta você glorificar a Deus através da sua vida. Dê aos pobres e me siga. Mas a Bíblia fala que ele ficou triste. Ele se entristeceu porque ele tinha muitas posses. Ou seja, primeiramente nós temos que amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a ti mesmo. A pessoa que ele é avarenta, ele não quer dividir nada com ninguém. Ou seja, ele quer tudo para ele só quer para ele. A glória ele quer para ele, a honra ele quer para ele, tudo ele quer para ele, mas a glória, a honra, a majestade tem que ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então as coisas materiais nos afastam da presença de Deus. Não estou dizendo que você não pode conquistar uma coisa material, mas isso não pode tomar o lugar de Deus dentro do seu coração. Amém? E também temos alguns exemplos na Bíblia, como Demas abandonou a Paulo por amar esse presente século. E Paulo também ele vai dizer lá na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 4, que um bom soldado, que ele se limita, ele não se embaraça com as coisas dessa vida, pois o seu maior objetivo é agradar o comandante a qual o chamou. Quando Paulo fala de embaraçar, Paulo está dizendo que do soldado, que a sua arma fica embaraçada, ou seja, fica enroscada na sua armadura, ou seja, ele está enroscado com as coisas desse mundo. E nós, como cristãos, nós não temos que ficar enroscados, nós não temos que ficar embaraçados com as coisas desse mundo. Esse foi alguns versículos, irmãos, a qual eu trouxe, porque nós temos vários e vários versículos acerca da idolatria. Ou seja, a idolatria não é apenas adorar a homens ou adorar a imagens. Isso vem lá do Império Romano, o culto ao imperador. Quando você estuda sobre o catolicismo, você vai perceber que a maioria das imagens dos católicos são imagens de homens, ou seja, eles estão adorando homens e não
a Jesus como eles sempre falam, mas na verdade eles estão adorando a homens e a mulheres. E que você possa ficar com essa palavra: avareza, obstinação, também é tido como idolatria, e que nós venhamos limpar o nosso coração, pedir ajuda para que Deus venha nos ajudar, para nós tirarmos isso, não amar o mundo como o apóstolo João fala: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que nós venhamos amar a Jesus Cristo, amar mais a presença de Deus, amar mais a obra de Deus, que se assim o Senhor irá retribuir tudo aquilo a qual nós fazemos na presença dele. Quando Deus nos dá algo, não adore esse algo, mas adore ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus.